Volume 1. Capítulo 4. A avó. Shlame lamentou: idiota estúpido, eu te odeio, nunca vou desistir, vou mostrar. Todos ao seu redor, etc., até o fim, e finalmente saiu como se estivesse fugindo. Meu Deus! Qual é o sentido se até os próprios humanos começarem subestimando os humanos? Com as palavras de irritação de Sora, o castelo mais uma vez foi envolvido em a aclamação. Uma vitória completa demais para ser questionada. Uma vitória que mostrou a todos inequivocamente a promessa do novo monarca dos humanos. Felicidades trovejaram por todo o salão principal e levou adiante os passos do idoso oficial, com a coroa na mão. Bem, então, seu nome é Sora, correto? Sim. Você aceitará a coroa do reino de Elquia? Mas Sora anunciou de volta de forma decisiva. Não. E, trazendo a irmã para perto, disse com um sorriso: juntos, somos Blank, nós dois somos o monarca. Isso também foi mencionado durante a partida de xadrez. A multidão levantaram suas vozes mais alto, celebrando o nascimento de um novo rei e um pouco rainha. Mas, infelizmente, isso não é possível. Os aplausos pararam com as palavras do oficial. Por que não? Os 10 pactos estipulam que um agente plenipotenciário seja estabelecido. Não pode haver dois. O salão movimentado, os irmãos se entreolhando. Sora ponderou. Irritado, coçou a cabeça, franziu a testa e falou: eu vejo. Então, vamos dividir os papéis e deixar que eu assuma isso, certo? NG. Colocando sua irmã no chão, que gemeu minuciosamente, Sora virou-se para encarar o oficial. Então vamos retomar. Eu, por meio desta, coroou Sora do 105º monarca de o reino de Elquia. Se algum de vocês se opuser, fale agora. Se não, o silêncio deve. Mas alguém que não conseguiu manter a paz interrompeu, levantando a mão. Milímetros. Cabelos longos e brancos. Uma garota por cuja franja apareciam olhos vermelho rubi, mas seriamente. Shiro? Eu tenho uma objeção. Perdão, minha irmã? Do que você está falando? Se você se tornar rei, você pode construir um harém. O que? Embora Sora tenha respondido como se não acreditasse no que estava ouvindo, ainda assim Shiro franziu o rosto como se fosse chorar e falou: e então você não vai precisar de mim. Não prestando atenção ao público desnorteado, perturbado por um cenário improvável. Sora falou: Ei, espere, isso é ridículo. Você e eu, juntos estamos uma equipe, certo? É apenas por uma questão de formalidade, eu serei o rei tecnicamente, mas não é como. Mas você será o rei e eu estarei lá. Só pode ser então. Depois que ela enxugou as lágrimas com o braço, não houve mais lágrimas. Serei eu. Nos olhos sem emoção da irmã residia uma clara vontade de lutar. Enquanto eles perfurou seu irmão com uma declaração de guerra. Sora, do outro lado daquele olhar, mudou sua expressão. Ei, agora. Minha querida e preciosa irmã. É raro ouvir você contar piadas. Como está o tempo no inferno? Sorrindo com sua atitude frívola de sempre. Mas com uma clara hostilidade em seu tom de voz. Veja o que acontece se uma beleza de nível de 1000 navios como você se tornar rainha. Você é muito inocente. Você pode ser enganado por alguma conversa doce. Vagabundo, seu irmão não pode deixar você ser rainha. Embora Sora tenha enfrentado Shiro vomitando as últimas falas de irmão apaixonado, ao contrário de suas palavras que sugeriam um amor quase sufocante, não havia sugestão de um sorriso em seus olhos. Não, irmão, você não pode ser rei, e isso é definitivo. Pode vir, então. Porque seu irmão não vai deixar você ser rei. Isso é definitivo.
Dois olhares, um de frente para o outro, se chocando. Os olhares dos dois que tinham. Supere até mesmo a trapaça dos elfos para alcançar o título mais poderoso da raça humana. Não eram os olhares dos irmãos íntimos, nem os dos dois em um jogador. Eles eram os olhares de rivais de longa data, e suas vontades pareciam firmes. O suficiente para atrair faíscas. E, bem, nesse caso, devo presumir que vocês dois desejam resolver isso com uma partida final? Deve ter sido necessária uma coragem considerável para ficar entre eles. Para o oficial, verificando com ele se desculpando. Claro, estou pronto. Isso é bom. Sem hesitação. E sem desviar o olhar, eles estabeleceram o manopla. Eu não vou pegar leve com você, minha irmã. Hoje é o dia em que você vai abaixo. Preocupe-se com você mesmo. Irmão. Hoje estou falando sério. E assim. 3 dias se passaram. No centro do salão, entre os restos espalhados de inúmeros jogos. Jogado consecutivamente sem dormir ou descansar. Os irmãos estavam esparramados no chão. Ei, e por que não? E você já desiste? Por que você não, simplesmente renuncia? Os inúmeros jogos que começaram na condição de 2 vitórias consecutivas para a vitória. Totalizado, 500, 158 vitórias, 158 derrotas. 184 empates. A tragédia foi que, não importa neste lugar, mesmo na antiga mundo. Embora tenha alcançado o status de lenda urbana, e ninguém conhecia-o. Registros de correspondência entre os dois. Além do nome coletivo como O. 2 irmãos amantes de jogos, naturalmente, jogaram cada um outro. E seus registros eram 3.526.744 jogos, 1.170.080 vitórias, 1.170.080 derrotas, 1.186.584 empates. Até hoje, nenhum dos dois jamais chegou à frente ou atrás. As pessoas no castelo não tinham como saber desse fato trágico enquanto esperavam pelo coroação. Mas agora eles já haviam voltado para casa há muito tempo. Depois voltem todos para casa. Enquanto eles tentavam prever quando seria um bom momento, gradualmente, cada vez menos pessoas compareciam. A equipe do castelo estava espalhada pelo salão principal, até mesmo o presidente oficial, com a coroa na mão, Steve, que mal conseguiam segurar a consciência. Já estávamos na terra das alucinações. De vez em quando, o velho funcionário sorria assustadoramente e depois voltava ao normal expressão. Enquanto isso, Steve estendeu a mão com um sorriso vazio, dizendo: Ah, uma borboleta. Então, qual deveria ser o próximo jogo? Enquanto Sora pensava sobre isso em seu cabeça nebulosa, uma pergunta apareceu e parou sua mão. Ei! Por que o monarca tem que ser uma pessoa? O que? A estas palavras, o oficial e Steve responderam, trazidos de Lala Terra. Para articular sua preocupação, Sora pegou seu telefone. E leia seu notas sobre as 10 alianças mais uma vez. A 7ª das 10 alianças, para conflitos entre grupos, 1. Será estabelecido um agente plenipotenciário. Esta era uma regra que orientava grupos, e isto é, países e raças, cada uma designar um representante para conflitos entre eles. Mas Sora, tendo pronunciado isso com cuidado e meditação, certificou-se de que não havia contradição entre as palavras que ele releu e pronunciou e o conclusão a que chegou. Isso realmente diz em algum lugar que tem que ser um individual, ele murmurou. E, assim, a luta lendária, da qual os bardos mais tarde cantariam. Quando o pesadelo de 3 dias chegou ao fim. Mas, sendo um desmesurado longa história, deixemos isso de lado neste relato. Ei, está tudo bem? Claro que é. Desde os tempos antigos, os monarcas que se vestiram com trajes ostentosos geralmente o fazem para esconder sua baixeza interior, para
inflar sua imagem pública e engrandecer-se. Um monarca deveria ser um modelo para o povo, um ideal a ser imitado. A reverência deve ser conquistada por atos. Tão cheio disso. Sim, ok, para ser honesto, me sinto mais confortável assim. HH. Tudo bem, como você quiser. Mas pelo menos faça algo com seu cabelo. A capital é o Kia, a grande praça em frente ao castelo. Saindo. Na varanda do castelo, a ampla praça lembra a Praça de São Marcos, em Veneza. Agora a praça estava cheia de uma multidão de inúmeras pessoas. Como? Muitos milhares, quantas dezenas de milhares de pessoas estavam lá? Ansiando por ouvir as palavras do seu novo rei, a multidão saiu do praça nas ruas que se estendem a partir dela. Foi uma expressão de sua perda de esperança no rei anterior, desprezado como um tolo. Uma expressão da sua necessidade de uma fio de esperança para a humanidade, deixado em um poço de desespero. Uma expressão que eles procuravam dos irmãos, que haviam derrubado um espião élfico, levado para baixo magia, de frente. Na varanda do castelo, onde se reuniam os olhares, grávida de expectativa, de toda a raça humana, duas figuras pisaram fora. Um jovem e uma menina. Um jovem com olheiras, vestindo jeans e uma camiseta onde se lia RI. Uma garota com cabelos longos brancos, o suficiente para fazer pensar em neve e pele branca para combinar, junto com olhos vermelho como joias e um traje de marinheiro. Suas coroas diziam que eles eram o rei e a rainha. Mas o jovem torceu a tiara da rainha e prendeu a seu braço como uma abraçadeira. Enquanto isso, a menina havia amarrado o cabelo com o coroa do rei, levantando a franja. Ao vê-los, foi fácil imaginar por quê. Steph gritou durante a troca. Neste traje meio idiota, diante de seu povo atordoado, o jovem Soran falou. MMNG. Bom dia. Irmão, você está nervoso. Incomum. Cale-se. Você sabe que nós dois temos medo de multidões. Normalmente estou apenas reprimindo-o. Shiro gentilmente pegou a mão de seu irmão, tomando cuidado para não deixar a multidão vê-la. Faça isso. Silenciosamente. Como se dissesse, então reprima novamente agora. Como se dissesse, assim como você sempre fez, e você sempre fará. Meu estimado povo, não, camaradas da humanidade. Como se tivesse entendido a intenção da irmã, o irmão levantou a voz com um rosto do qual a tensão havia se dissolvido. Um megafone foi anexado ao grade da varanda, mas ele gritou com uma força feroz que sugeria que ele não preciso disso. Nós, humanidade, em sob as 10 alianças, neste mundo sem guerra, perdemos continuamente até sermos reduzidos ao nosso último país, ao nosso último cidade. Por que isso? A multidão ficou surpresa com a pergunta repentina que lhes foi feita. Por causa dos erros do velho rei. Por que não podemos usar magia? Sora esperou que cada um apresentasse uma resposta e então continuou. Por que o velho rei falhou? Por que somos a raça de classificação mais baixa? Por que não podemos usar magia? Por que nossa raça está destinada a morrer? Impotente? Não. A forte negação fez tremer o ar e as massas, fazendo um punho. E nenhum esforço para esconder suas emoções, Sora gritou. No passado, na grande guerra dos deuses antigos, dos deuses, dos demônios, os elfos, os verebiais, tantas raças lutaram umas contra as outras, e lutamos e sobrevivemos. No passado, todo este continente era o domínio dos países humanos, então por que isso acontece? Com base na história que ele leu nos últimos dias em Biblioteca de Steve, Sora perguntou a eles. É porque somos uma raça habilidosa em violência? É porque somos uma raça especializado em combate? Todos na plateia se entreolharam. Não temos a magia diversa do elfo, nem a destreza física do
Verebeast, nem a longevidade do flugel, sendo assim, nosso antigo domínio sobre este continente resulta da especialização em combate? Significa. Sim, este era um fato claro que qualquer um poderia ver. Mas então surgiu uma pergunta. Então por quê? Sobrevivemos ao combate porque éramos fracos. Em todas as épocas, em todos os mundos, os fortes afiam suas presas e os fracos suas. Sabedoria. Por que fomos encurralados? É apenas porque os convênios arrancaram as presas dos fortes e os forçaram a aprimorar seus. Sabedoria. O que acreditávamos ser nossa propriedade exclusiva como os fracos e engenhosidade. Estratégia, tática, o poder de sobreviver. Também foi obtido pelos fortes. Nossa sabedoria foi conquistada pelos fortes, e enfrentamos os fortes com a mesma armas. Foi isso que nos trouxe a estas profundezas. Com a situação desesperadora exposta, a praça ficou em silêncio. Os reunidos. O público foi envolvido por emoções como desânimo, desespero e desconforto. Sora olhou para eles com um suspiro e continuou. Todos vocês aqui, me respondam, por que vocês abaixam a cabeça? Sora, antes furioso e balançando o punho, agora falava suavemente. Deixe-me repetir, nós somos os fracos. Na verdade, ainda estamos, assim como sempre. Foi. Alguém respirou fundo, percebendo algo. Depois de esperar por isso para se espalhar, Sora gritou mais uma vez. De fato, a situação não é exatamente a mesma. Os fortes podem imitar a sabedoria dos fracos, mas nunca alcance a verdadeira maestria. Pois a verdade subjacente à nossa arma é a covardia. Nascido de uma fraqueza abjeta. A pergunta da multidão foi respondida preventivamente. Quem, por covardia, aprimorou seus olhos e ouvidos, sua inteligência, para aprender a sobreviver? Somos nós, humanos. Eles mostraram esperança em desespero. Não podemos usar magia. Não podemos nem perceber isso, no entanto, a covardia nos deu a inteligência para escapar da magia, a sabedoria para ver através dela. Nós temos sentidos sobrenaturais. No entanto, a covardia nos deu, através do aprendizado e experiência, sabedoria que se aproxima da precognição. Quem fala apenas de esperança é um optimista. E quem fala apenas de desespero é pessimista. Pela terceira vez, nós somos os fracos que, ao longo dos tempos, rasgaram pelas gargantas dos fortes complacentes, nós somos os fracos orgulhosos. Quanto mais profundo o desespero e a escuridão, mais isso era verdade. Anuncio que minha irmã e eu fomos coroados aqui como seu rei e rainha, como do 105º monarca de Elquia. Que só quem acende o fogo da esperança pode atrair as massas. Anuncio que nós dois viveremos como fracos, lutaremos como fracos. E massacrar os fortes como fazem os fracos. Assim como sempre fizemos, e assim como sempre faremos. Assim, as pessoas consideram seus passos um guia. Aceite isso. Somos a raça mais fraca. Somos aqueles que, em ciclos intermináveis de história, devoram os engordados. Forte. Por isso, orgulhe-se. Pois somos os mais fracos, somos os mais de mãos vazias. Nós nascemos sem nada, e por isso podemos nos tornar qualquer coisa, e, portanto, são a raça mais forte. Um monarca nasce. Felicidades, não, rugidos se seguiram. Eles sacudiram a praça, o céu. Os gritos. Isso pode soar como uivos de raiva ou gritos de vitória. Fora da expectativa para os dois na plataforma. Ou, das almas dos encurralados, expondo suas presas. Diante dessa visão, Sora e sua irmã se entreolharam. A irmã assentiu ligeiramente, com um sorriso agradável. Com isso, confirmação, Sora iniciou seu discurso final. Abrindo os braços, inocente. Como uma criança tonta. No entanto, como um estrategista que já viu de tudo, ousado como um guerreiro. Espalhando em seu rosto um sorriso inocente, mais descarado, Sora, o novo rei da
A raça humana falou. Venha, que comecem os jogos. Certamente você já está farto de sofrimento. Certamente você já esteve humilhado demais. Certamente você já provou a amargura da vida ao ponto da nojeira. Certamente isso é o suficiente. Aqui estou, meus companheiros humanidades. Sua palma subiu para o horizonte, como se ele pudesse agarrar o céu. Então, fechado. Agora, a partir deste momento, nós, Elkia, declaramos guerra a todos os outros países no mundo. Acendo sinal para um contra-ataque. Teremos nossas fronteiras de volta. Em meio a aplausos tão grandes que dividiram a terra, os dois saíram do palco, para serem atacado por Steph. Ei, você! Do que diabos você está falando? E por que você está pirando, Steph? Você está me enlouquecendo. Steph, tão assustador. Com Steph buzinando e balindo em uma desordem louca, os irmãos zombaram de ela injustificadamente. Mas Steph tinha coisas maiores em mente. Você acha que está tudo bem agora? Você acabou de ser coroado e ainda não. Ainda cuidou dos assuntos domésticos, e você acha que Elkia está pronta para assumir em outros países? Você está tentando destruir a nação? Steph segurou a cabeça e amaldiçoou sua própria tolice por acreditarem. Esses irmãos vigaristas, embora talvez ela estivesse se acostumando com isso. Com um gesto que sugeria que ele já estava em seu elemento, Sora falou com um suspiro. Olha, eu não disse para você aprender a duvidar das pessoas? Steph parou no meio do caminho e se concentrou em Sora. Depois que os elfos, Elvengar, certo? Chegaram ao ponto de pegar Shlami. Trabalhando para eles tentarem dominar este país, você acha que eles vão? Acha que foram espancados de frente por meros humanos que não conseguem usar magia? O que você quer dizer? Você esqueceu? Eles acham que somos pessoas com o apoio de outro país. No mínimo, quem quer que estivesse apoiando o Shlami deveria estar relatando dessa forma, e é provavelmente o que os outros países pensam também. A irmã continuou as palavras do irmão como se as complementasse. O mundo pensa, um espião de algum outro país assumiu o controle. Elkia. Seu irmão assentiu e continuou. Mas eles não sabem qual país. Eles não sabem de quem é o espião, de quem. Fantoche está governando o país, e de repente declaramos guerra ao mundo inteiro, e é isso que eles pensam, algum país instalou um governo fantoche em Elkia e está pronto para partir para a ofensiva, tá certo? Nas disputas deste mundo, a parte desafiada tinha o direito de determinar o jogo. Assim, apesar de a tomada da ofensiva ser extremamente era desvantajoso que tivessem declarado guerra ao mundo inteiro. E também, considerando que eles derrotaram o espião de Elvengar, eles vão ficar preocupados porque agora existe algum país, alguma raça. Isso tem um trunfo que pode até derrotar os elfos, certo? Então, para lançar o mundo inteiro na paranoia, nós vamos declarar guerra contra eles. E então não fazer nada. Ver. As palavras sorridentes dos irmãos deixaram Steph sem palavras. O quinto dos 10 pactos, a parte desafiada terá o direito de determinar o jogo. Quando todos aqueles países que declaramos guerra ficarem preocupados, eles provavelmente vão, tentar descobrir que país é nos apoiando, embora não haja nenhum. Enquanto o mundo inteiro está se esticando para tentar nos intrometer, vamos retirar suas armaduras, encontrar seus pontos fracos e solidificar nossa base. Ao irmão que sorriu, falou e virou as costas, Steph perguntou. Então, quando você disse que iria retomar nossas terras, você estava mentindo? Steph se surpreendeu com seu significativo sentimento de arrependimento. Talvez seja. Foi devido a uma agressividade momentânea provocada pela fala de Sora. Ou talvez. Ei, Steph. Conversei sobre isso com minha irmã, se queremos ir de volta ao nosso velho mundo.
Não havia nada para conversar. Nossa resposta é não, não haveria ponto algum em abandonar um mundo tão divertido como este para voltar àquele. Especialmente, para nós. Então, aí está. Agora. Batendo palmas, Sora. Somos humanos. O último país da humanidade é este, Elkia. Para impedir que desapareça, estabelecemos como objetivo assumir o trono. Por enquanto, mais. A irmã e o irmão. Trocando olhares, rindo alegremente. Tudo bem, minha irmã? Milímetros. O inimigo pode usar magia. Eles podem usar superpoderes. Não podemos. Eram em grande desvantagem, jogando contra uma esmagadora deficiência. Só nos resta uma cidade em nosso território, a situação é desesperadora. No entanto, para proteger o nome de Blank, não podemos ter uma única perda. O que você pensa? No rosto da irmã, normalmente sem expressão, um sorriso infantil surgiu e ela respondeu em uma palavra: doce. Eu sei direito? Steve, observando essa troca com olhos como se estivesse assistindo algo desconhecido, algo literalmente de outro mundo. Depois de alinhar cada um nas condições de uma situação desesperadora, a primeira palavra que saiu foi doce e hífen? Para Steve, que não tinha ideia do que isso significava, Sora voltou. Então, voltando à sua pergunta, Steve. Ah, sim? Ao ser questionada quando ela estava fora de si, sua voz tornou-se um tom falsete. Sobre retomar as fronteiras. Para ser honesto, isso era mentira. Sora, pegando seu telefone enquanto falava. Abrindo seu agendador de tarefas e colocando um cheque por ser rei. Ele inseriu uma nova tarefa. Nomeadamente. Objetivo final, conquistar o mundo, por enquanto. Que as palavras de Sora ultrapassaram a retomada das fronteiras, além da tomada. De volta ao continente, para dominando o mundo. E quantas vezes ela poderia se surpreender em um dia? Steve fez um som duplo. Significado. Sora girou de volta e foi embora com Shiro a seguindo. Steve, ao se ver sozinha, entrou em pânico e correu atrás deles. Desconcertado. Você está falando sério? O espaço em branco só pode estar em primeiro lugar. Quer seja um jogo de domínio. Ou algo assim, se vamos jogar, nosso objetivo é ser o único no topo, e essa é a nossa regra. Shiro acenou com a cabeça decisivamente. Agora que chegou a isso, ainda mais. Stephanie Dola teve que perceber que ela ainda subestimava esses irmãos. Poderia ser? Isso contra todos. Probabilidades de que fosse mesmo verdade? Estes dois poderiam ser os salvadores da raça humana? Ela observou as costas de Sora enquanto ele partia, e seu batimento cardíaco acelerou com um baque. Seu peito apertou, mas não havia mais ódio nele. Ele restaurou a honra de seu avô. Salvou seu amado país, salvou Elkia. Declarou que até recuperaria seu território. Virou-se para ir como se ele realmente poderia e faria isso. Sua forma, vista por trás, Stephanie Dola não conseguia mais encontrar uma razão para odiá-lo. No reino de Elkia, a capital, Elkia, Bloco 1, Distrito Central. Significando o Castelo Real de Elkia, o Quarto Real. O Rei de Elkia. Esparramado em uma cama tão grande que não podíamos deixar de nos perguntar quantos as pessoas deveriam dormir lá. Um homem que, dias antes, havia sido um mero vegetal de videogame desempregado, Sora, 18 anos, virgem. De uma sala de jogos apertada a uma pousada de lixo e a mansão de Steve. E finalmente o Quarto Real. Rindo de uma subida que deixaria um astronauta doente, Sora segurou um livro. O título do livro, iluminado na escuridão pela lua e pela pouca iluminação, o Ecossistema IC. Sora parou os olhos na primeira página e se perdeu. Pensamento. Flugel,
Esses parecem caras que eu poderia colocar do meu lado. No livro estava explicado, Flugel. Uma corrida de guerra criada como o céu altíssimo. Vanguarda dos deuses na antiga Grande Guerra. Desde as 10 alianças, seus. As habilidades de combate foram efetivamente isoladas. Ainda assim, eles possuem enormes expectativa de vida e alta aptidão mágica, que eles utilizaram na construção de cidade literal dos céus nas costas de Avan, Avan HM, fantasma colossal vagando pelo céu, que eles preservam como seu território único sem participar no jogo pelo domínio. Contudo, talvez por causa de sua longa vida, eles têm uma sede poderosa de conhecimento. E participar de jogos apenas para obter conhecimento de outras raças do mundo. Isto é, para colecionar livros. Parece que eles sabem muito sobre magia, e eu poderia atraí-los com meu conhecimento de outro mundo. Se ele pudesse fazer contato com esta raça de alguma forma, parecia que isso aconteceria. Ajuda para descobrir como lutar contra a magia. Toque, toque. Enquanto ele pensava sobre essas coisas, houve uma batida reservada. Sentindo sensação de déjà vu de que algo assim havia acontecido há alguns dias, ele respondeu. Quem é? É Stephanie Dola, Vossa Majestade. Posso entrar, senhor? Claro. Para Steph, que abriu a pesada porta do quarto real com comportamento deferente, Sora falou. Ei, por que você está falando e agindo assim? Basta entrar normalmente. Bem, você vê, quando pensei sobre isso com calma, senhor, é verdade que você é o rei de Elquia e, portanto... Isso é tão embaraçoso. Sora interrompeu Steph com um grito. Isso me faz sentir coceira e demora muito. Você pode apenas... Fale como sempre, e daí? A eletricidade não foi descoberta em Elquia. O quarto real era iluminado apenas pelo candelabro fraco da vela e pela lua. Neste fraco luz, Steph ficou com sua expressão ilegível no centro da sala. Imóvel. Então Sora. Certo. Você me ordenou, apaixone-se por mim, para que eu caísse aos seus pés. Correto? Sima. Agora que você se tornou o rei de Elquia, e agora eu sou. Através de uma brecha nas nuvens, por um momento, o luar se fortaleceu. E a expressão de Steph ficou clara. Estava ansioso. Então, você está dizendo, já que eu não preciso mais de você de qualquer maneira, você quer que eu o liberte da sua aliança? Não. Não é isso que quero dizer. Lá estava ele, apesar de todo o seu brilhantismo nos jogos, um jovem de 18 anos. Virgem. Perturbada, Steph corrigiu apressadamente o comentário totalmente errado de Sora. Interpretação, então perguntou. Eu quero saber. Por que você me pediu, bem, para não ser seu posse, como sua irmã sugeriu, mas para se apaixonar por você? Foi devido a segundas intenções. Ou seja, devido aos desejos básicos de Sora, ou seja, erro. Enquanto Sora ponderava se deveria admitir isso, outro pergunta inesperada veio primeiro. Então, você me fez apaixonar por você, porque, bem, você teve isso tipo de sentimento por mim? Se for esse o caso, e eu, tudo o que me resta. Com isso, ela caminhou até a cama, com um rosto desconfortável, mais vermelho como beterraba. Ela levantou a saia e disse em tom suplicante. Dar a você agora é isso, você sabe. Aguentar. Espere, Sora, virgem, 18 anos. Você acabou de ser atingido por um problema que não pode negligenciar. Entendo, olhando para Steph objetivamente, ela é muito gostosa. É só natural que um jovem saudável queira ser apreciado por um QT 3,14 como ela. Mas, o que ele queria fazer depois de fazê-la se apaixonar por ele? Amor à primeira vista? Ei, eu não sei sobre isso. Ele procurou seu coração, perguntando se ele realmente tinha sentimentos românticos por
Espere, para começar. Sentimentos românticos como são esses? Deveria sentir? Sora enfrentou as limitações inerentes do perdedor sem namorado. Bem, e isso é foto. Um flash e um clique. Do outro lado da cama emergiu Shiro, telefone na mão. Vendo Shiro na mesma sala, Steph abaixou apressadamente a saia e recuou. Mas ela deveria ter percebido que era uma coisa natural. Pensando no passado. Sobre o incidente na pousada, não havia como Sora ficar sozinho. Em nome de irmão, angustiado pelos limites, ainda virgem em Shiro. Explicarei. Shiro. Se me permite ser tão ousado, seu irmão acha um tanto assustador ser. Contou isso por sua irmã de 11 anos. No entanto, ignorando o protesto de seu irmão, Shiro mostrou a foto que ela tinha. Acabei de tirar. Mostrando Steph com a saia puxada para cima, mostrando a calcinha. Completamente. Esse. HHN? É por isso que o irmão disse a você, é para se apaixonar por ele. Tanto Steph quanto Sora pareciam completamente confusos. Shiro explicou sem rodeios. Para que até eles entendessem. Há uma coisa, o irmão sente falta sobre o nosso velho mundo. Qual foi isso? Este mundo carece de pornografia. O que? Questionando em voz alta estavam Steph e Sora. Mas com significados diferentes. No caso de Sora, foi um protesto contra uma manifestação excessivamente contundente. O caso de Steph. O que você quer dizer? Foi uma pergunta inocente. Enquanto manipulava seu telefone, Shiro respondeu. Materiais, para Fappin. Fotografias, vídeos, etc. Fantasias, para ajudar. Ufa. Coletivamente, eles são chamados de pornografia. Fapping? Para Steph, que aparentemente ainda não entendia, Shiro, ainda sem expressão. Fechei uma mão frouxamente, e bombei para cima e para baixo. Vá. Quando o rosto de Steph ficou tão vermelho que parecia que deveria fazer um estrondo. Shiro foi mais longe e começou a reproduzir um vídeo em seu telefone, depois mostrou para Stefa. Um vídeo de Steph lavando o cabelo de Shiro, a cena do banho. Steph, e este é o significado da sua existência. O rosto avermelhado de Steph empalideceu, depois caiu e estremeceu. Então, qualquer um serviria. Tudo o que ele queria era uma saída para seus impulsos sexuais. https://mp4directs.com. E, além disso, ele estava, você sabe, fazendo essas coisas enquanto olhava para sua irmã nua. Vê, você é uma escória. Steph gritou e fugiu da sala enquanto Sora observava, atordoada. Então, para Shiro, que voltou a ler seu livro na beira da cama sem aparente preocupação, ele observou. Ei, meus pensamentos não são tão sujos, você sabe. Eu resumi. Acho que você quer dizer Summit Z. E sobre aquele vídeo do banho? Eu pensei. Você disse que não estava tudo bem e nunca me deixou ver. Será que você está tentando fazer Steph me odiar de propósito? Tenho apenas 11 anos e não entendo essas coisas confusas. Você com certeza sabe como agir como uma criança quando for conveniente para você. Você não quer a foto de quem é agora? Oh, com licença, diretor. Estou muito grato. No entanto, afinal, qual era a diferença entre sentimentos românticos e desejo sexual? Enquanto Sora ponderava sobre questões filosóficas de grande importância. Peso para uma virgem de 18 anos, em uma voz suave demais para ouvir, Shiro, seu irmã que não era parente de sangue murmurou. Só, é mais 7 anos. Dizem que as meninas amadurecem emocionalmente mais rápido que os meninos. Na verdade, no caso, pelo menos, isso era um fato incontestável. Bom. Enquanto isso, Steph, andando pelos corredores do castelo com rigidez. Ombros. Furioso por ter sido chamado de mero brinquedo de punheta, não
para si mesma. Por ter se machucado com isso, ela gritou indiscriminadamente. Oh, Deus, eu sabia, esse sentimento é uma ilusão provocada pelo... A aliança é uma espécie de maldição. Mas Steve não percebeu. Aquela fera. Esse pedófilo. Ah! De jeito nenhum eu deveria amá-lo. Deve ser. O pacto. Que Sora sugeriu liberá-la do pacto. Quer dizer... A solução de jogar outro jogo e dizer, não me ame. E ela... ignorou-o completamente e até esqueceu-se dele. E o que isso significava?